Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje, aqui para o nosso quadro de avaliações, eu trouxe um carro que não é exatamente uma novidade aqui para o canal, né? Vocês já conhecem o Ford Ka, ele já passou aqui com motor 1.5 manual, 1.0 manual, mas hoje a gente veio trazer uma novidade que veio aí junto com a reestilização que ele recebeu em 2019. E essa novidade é o motor 1.5 Dragon de 3 cilindros, atrelado ao câmbio automático de 6 marchas. Essa aqui, falando mais especificamente, é a versão SE Plus 2020, que agora, na metade de 2020, custa mais ou menos R$65 mil. Não é exatamente um carro barato, né? Principalmente quando a gente compara ao resto da linha do Ford Ka. Mas para quem procura aí um carro automático compacto, tem um preço aí mais ou menos no mesmo nível dos competidores. Então bora conhecer aqui um pouco mais sobre ele? Lançado em 2014, o Ford Ka ele é um carro global da Ford, né? O que significa isso? Significa que esse mesmo carro que a gente encontra aqui também é vendido em outros países. Então você encontra ele na Ásia, na Europa e também na América Latina. Apesar de já ter aí 6 anos de idade, a Ford em 2019 fez uma reestilização aqui no carro, dando algum tapinha leve aí no visual, né? Com as novas calotas que ele trouxe aí do Fiesta, os novos para-choques com esse detalhe preto aqui na lateral. Mas realmente o que mais mudou aqui no carro nessa reestilização é o conjunto mecânico, né? Antes o Ford Ka era encontrado com motor 1.0 e 1.5, sempre com câmbio manual, e agora a partir de 2019, além dessas duas configurações, ele tem também o câmbio automático de 6 marchas. Lembrando que o motor também mudou, né? Então 1.5 que antes era um 4 cilindros, agora é um 3 cilindros da família Dragon. O mesmo motor que equipa aí também o Ford EcoSport nas suas versões de entrada. Mas apesar desse tapinha no visual e também desse novo conjunto mecânico, o Ford Ka é um carro que, sem dúvida alguma, já mostra um pouco os seus sinais de idade. Principalmente na hora que a gente compara aí com os concorrentes que chegaram mais recentemente. Então, no caso, é o Volkswagen Polo, o novo HB20 e também o novo Onix. Quando a gente fala aí do Ford Ka, né, acaba que algumas pessoas têm uma impressão um pouco errada do carro. Falam que ele é um subcompacto, um carro que deveria ser comparado aí com Volkswagen Up, Fiat Mobi e Renault Kwid. Mas a verdade é que, além de ser um pouquinho maior do que esses outros carros, o Ford Ka tem um espaço interno muito melhor e também um conjunto mecânico aqui de motor 1.5 e câmbio automático que os concorrentes não oferecem. Então, para mim, o Ford Ka ele se posiciona aí em uma posição intermediária entre esses subcompactos e também os compactos tradicionais, né? Como, por exemplo, HB20, Onix, Argo e Polo e Sandero, que eu acabei de comentar com vocês. Mas agora, bora lá pra frente e vamos falar um pouco mais sobre esse motor 1.5 Dragon e esse câmbio automático de 6 marchas. E se o desempenho de um carro fosse igual ao Super Trunfo, definido apenas pelos números, o Ford Ka mandaria muito bem e seria, sem dúvida alguma, o campeão de todas as batalhas. Por baixo do capô aqui, nesse motor 1.5, a gente encontra 136 cavalos de potência. É muita potência para o motor 1.5 aspirado, sem dúvida alguma, e dá um banho aí, inclusive nos concorrentes com motor 1.0 turbo. Mas se você entende aí um pouquinho de carro, você sabe que número não é tudo, né? Existem vários outros aspectos que falam se um carro é potente ou não. E aqui no caso do Ford Ka, tem 3 coisas que pesam muito contra essa cavalaria alta. O primeiro é a rotação aonde essa cavalaria chega, né? Ele chega apenas a 6.500 RPM, que inclusive é mais alto do que o giro de corte desse câmbio automático, né? Então você nunca vai ter o carro aí funcionando plenamente com 136 cavalos. Outro aspecto que conta muito aqui também é o torque. Apesar da potência muito alta, né, o torque aqui é de apenas 15 kgfm. Então não é um número que impressiona, principalmente se comparado aí aos concorrentes com motor 1.0 turbo, que apesar de ter uma cavalaria um pouquinho mais baixa, tem um torque muito mais alto. E por fim, o casamento com o câmbio aqui também não conta muitos pontos para o Ford Ka. Esse câmbio é confortável, não é um câmbio ruim, mas ele definitivamente não é focado para o desempenho. E inclusive ele também não tem como você fazer trocas manuais, né? Não tem botão, não tem borboleta. Então acaba que você tem uma sensação de um motor bem mais fraco aqui do que ele de fato é. Mas agora falando aí um pouquinho também da tecnologia, né? Esse motor 1.5 Dragon é um lançamento global da Ford. Então um motor bem moderno aí de 4 válvulas por cilindro, né? São 12 válvulas, com acionamento variável, né? Então ele pode funcionar com 2 ou 4 válvulas por cilindro. Não tem ali também o tanquinho de gasolina para partir da frio, apesar de ser um motor flex. Então realmente um motor aí que ainda vai ter provavelmente uns 10 anos aí na linha da Ford, se mantendo ainda assim um motor moderno.
E assim como aconteceu lá do lado de fora, aqui do lado de dentro o Ford Ka não mudou muito aí no facelift de 2019. Apenas alguns toques aí pequenos que fizeram o carro ficar um pouco mais atualizado. Mas como que sempre quando a gente gravou com o Ford Ka no canal, a gente gravou com a versão SE, e aqui a gente está com a SE Plus, vou entrar aí um pouco mais em detalhes sobre o que esse carro tem de diferente da versão convencional SE. Vou pegar a GoPro aqui que eu acho que vai ser mais fácil para mostrar para vocês. E começando aqui pela porta, né? O carro ganhou vidro elétrico nas 4 portas aqui com essa versão SE Plus. Ganhou também a central multimídia, né? Então essa central multimídia aqui é a Sync 2,5, né? Não é a Sync 3. Estranhamente o Ford Ka tinha até a linha 2019 a Sync 3, né? Mas aqui na 2020 ele perdeu. De qualquer forma, uma central multimídia bacana, né? Ela é uma central multimídia flutuante, não tem aquela caixona aqui atrás igual que tem a central multimídia do New Fiesta. Mas as novidades aqui da versão SE Plus não param por aí. O carro também ganha sensor de estacionamento lá atrás, que é interessante, mesmo em um carro compacto como esse. Ganha também os faróis de milha lá na frente. Então com isso, tudo somado, faz com que o Ford Ka seja um carro com um pacote de equipamentos bem mais satisfatório do que é encontrado aí na versão SE. Isso com uma diferença muito pequena de preço. Sem dúvida alguma, vale a pena, a não ser, obviamente, que você tenha um desconto muito grande aí na versão SE mais simples. Continuando aqui a falar um pouco sobre os equipamentos aqui do carro, o Ford Ka tem esse volante aqui bem bacana. Nessa versão aqui, como é a SE Plus, tem aqui os controles do rádio e também, como é a versão automática, tem os controles aqui do piloto de cruzeiro, né, o piloto automático. Então adições aí bem bacanas aqui para a linha do carro. O painel continua sendo o painel típico do carro. Eu não sou muito fã desse painel, acho ele muito simples. Não acho que ele tem um visual muito bacana, ele é muito pequenininho, mas ele já é suficiente, né? Então, além de ter aqui o velocímetro, conta-giros e o marcador aqui de combustível, ele também tem um computadorzinho de bordo aqui, bem simples. Fala velocidade média, consumo médio, autonomia, nada muito diferente do que a gente encontra aí em outros carros. Inclusive, né, falando aí um pouco sobre autonomia e consumo médio, talvez seja um dos pontos aqui onde esse câmbio automático decepciona um pouco. O carro 1.5 aspirado ele já não é exatamente um carro econômico, mas aqui com o câmbio automático ele acaba ficando um carro até um pouco beberrão. Nas nossas voltas aqui na cidade ele fez um consumo na gasolina por volta dos 8 km por litro, isso sem pegar muito trânsito. Agora ele está mostrando aqui 6,3 no computador porque a gente está parado, ficou um pouquinho aqui dentro com ar-condicionado. Mas de verdade, é um consumo que me decepcionou um pouco e principalmente aí, se comparado aos concorrentes com motor turbo, acaba perdendo um bocadinho. Continuando aqui então a falar sobre o carro, né? Tem retrovisor elétrico, que é uma adição bem bacana. Ele tem também, obviamente, ar-condicionado, travas elétricas. E falando um pouco mais sobre esse ar-condicionado, cara, como esse ar-condicionado é bom, né? Acho que não é uma coisa exclusiva desse carro aqui automático, 1.5. Acho que a Ford manda muito bem nisso, então os Fords como um todo têm um ar-condicionado muito bom, muito potente e que chegam inclusive a me fazer passar frio de vez em quando. Então é muito bom, acho que é sempre uma adição bem bacana, principalmente para quem mora aí em cidades mais quentes, como por exemplo as capitais aí do Nordeste. Vamos continuar então, né? Falando um pouco sobre acabamento, né? Todo o painel aqui do Ford Ka é bem simples, né? Então você vê aqui plástico duro, a porta também é inteiramente de plástico, não tem nenhum pedaço em tecido, mas ainda assim tem um visual bacana, né? Simples, mas bacana. Eu gosto desse detalhe prata aqui no meio da central, acho que é bem bacana. Essa central multimídia aqui de 7,5 polegadas também dá uma sensação um pouco melhor aqui para o carro. O próprio volante que tem esse detalhe prata aqui também é bem interessante, mas aonde eu acho que o Ford Ka perde um pouquinho, primeiro, era um painel de porta com essas maçanetas pretas, essa saída de ar preta, eu acho que fica tudo muito sem graça, apesar de ter uma diferença de textura, é um pouco sem graça sim. E também nos bancos, que apesar de serem confortáveis e nessa versão aqui já terem ajuste de altura, eles são com um tecido bem simples. Não é um tecido áspero, longe disso, mas é um tecido bem simples. Visualmente não agrada tanto, mas quando a gente fala aqui na sensação de sentar no carro, é bem confortável, é um banco mais maciozinho aqui no assento, muito gostoso. A posição de dirigir como um todo aqui é um pouquinho desalinhada, né, mas perfeitamente perdoável para essa categoria, é normal, os concorrentes também são assim.
Posição do pedal aqui um pouquinho para a direita também, mas nada que vai incomodar. E como eu tinha comentado, né, além aqui do ajuste de altura do banco, o volante também tem ajuste de altura. Então você consegue aqui, puxando a alcinha do lado, escolher qual altura fica melhor para você. Um ponto que eu tenho de crítica aqui à ergonomia do Ford Ka é que não foi inclusive nesse carro aqui especificamente, nas outras vezes que eu dirigi também percebi essa mesma coisa. Eu sinto um pouco de dificuldade de achar qual é a posição ideal para mim aqui no carro. Por quê? Eu gosto de dirigir numa posição mais baixa, então naturalmente eu coloco o banco na altura mais baixa. Eu gosto também de sentar de uma forma um pouco mais ereta, então eu gosto de sentar aqui um pouco mais reto. E eu gosto que o volante fique um pouco mais próximo de mim. Dessa forma eu ficaria numa posição mais ou menos assim, com os braços na posição que é ideal, com as costas bem apoiadas e sentado numa posição baixa. Aqui no Ford Ka, né, apesar do banco ter um ajuste de altura e de encosto aqui bem razoável, bem legal, eu sinto falta de um ajuste de profundidade aqui no volante. Eu acho que o volante fica muito distante de mim. Qual que é a consequência disso? Para eu ficar na posição que eu estou confortável aqui no banco, acaba que o meu braço fica um pouco mais esticado do que ele deveria, né? Então eu não fico aqui com aquela angulação aqui no cotovelo, eu acabo ficando com o braço esticado demais. Não chega a ficar numa posição que é perigosa, né? Eu consigo ter os movimentos completos aqui no caso de uma manobra, mas é um pouco menos confortável do que estar naquela situação onde você pode forçar aqui em cima do volante e ficar dirigindo aqui de uma forma um pouquinho mais confortável. Ainda assim, isso é um ponto muito próprio, isso é uma coisa que me desagrada. Mas eu acho que a maior parte das pessoas vão se dar muito bem aqui no Ford Ka, inclusive as pessoas aí que gostam de dirigir em uma posição mais alta. Aí eu acho que é onde realmente o Ford Ka brilha. Mas chega de falar aqui do lado do motorista, vamos lá para o banco de trás e vamos falar um pouquinho sobre como que é o espaço lá para os passageiros. E falar aqui sobre o espaço interno do banco traseiro do Ford Ka é uma questão de diferença entre a sua expectativa e a realidade. Se você sentar aqui atrás do carro com a expectativa que você vai achar um carro super espaçoso, como por exemplo um Renault Sandero, você vai se decepcionar. Agora, se você entrar aqui dentro com a expectativa de um espaço de um subcompacto, então de um Kwid, de um Mob, de um Up, ou então até mesmo de um Gol, aí nesse caso você vai ficar bem feliz. A verdade é que o espaço aqui de trás do Ford Ka não impressiona, mas para as dimensões externas do carro, né, principalmente para esse visual mais compactozinho dele, acaba sendo bem satisfatório. Entre o meu joelho e o banco da frente aqui eu tenho 4 dedos, né, lembrando que esse banco aqui do motorista e do passageiro tem um ressalto aqui no meio exatamente para dar um pouco mais de espaço para a perna. E outro ponto positivo também é que apesar de estar na posição mais baixa do banco, continua tendo um espaço muito bom aqui para as pernas. O ocupante aqui do meio vai com um certo conforto, porque o túnel central aqui do carro não é muito largo, então você consegue ali abrir um pouquinho a perna e viajar bem. Porém, esse carro é um pouco estreito, então se tiverem 3 adultos aqui um pouco mais corpulentos no banco de trás, o do meio vai muito apertado. Apesar de estar apertado, ele vai com segurança pelo menos, né? Então tem aqui cinto de 3 pontos para o ocupante do meio e também o encosto de cabeça. São itens que já são obrigatórios por lei a partir de agora, mas ainda assim vale a pena ser ressaltado, assim como o airbag ABS, são sempre itens de segurança bem bacana. Até aproveitando aí também para falar sobre outros itens de segurança, né? Esse carro aqui nessa versão SE Plus tem apenas 2 airbags, né? O mínimo obrigatório por lei. Quando a gente fala da versão titânio aí, a gente ganha também o airbag de cortina. E como esse aqui tem um câmbio automático, ele tem também aí o controle de tração e de estabilidade. Então um pacote de segurança não é exatamente básico, né, por ele ter aí o controle de tração e estabilidade, mas também não impressiona. E boa parte aí dos concorrentes, como por exemplo o Sandero e também o Onix, já estão saindo de série hoje desde as versões mais simples com airbag de cortina também. Então nessa mesma faixa de preço aqui dos R$65 mil, você consegue achar carros um pouco mais seguros do que ele, mas o Ford Ka também não vai decepcionar, né? Não é nenhum carro aí que ganhou 1 estrela no Let NCAP ou qualquer coisa do tipo. E antes de falar aqui do porta-mala do Ford Ka, vou mostrar para vocês a chave. É uma chave canivete, bonitinha, eu acho ela tem um peso bacana, passa uma sensação de qualidade muito boa. E é exatamente a mesma chave canivete que a gente encontra em todas as outras versões do Ford Ka, exceto pela versão Titanium, que aí tem uma chave presencial, né? Aqui não, uma chave convencional mesmo, que tem travamento e destravamento da porta, um botãozinho aqui para você acionar a buzina para encontrar o carro no estacionamento e também a abertura aqui do porta-mala, né? Então basta clicar 2 vezes,
porta-mala já destrava e você consegue acessar. Além aqui da chave, você também consegue abrir esse porta-mala lá pelo interior, né? Ele tem um botãozinho no painel e apertando ele você destrava e só puxar, não tem mistério, né? Eu sou do tipo que quanto mais opções você tem de abertura do porta-mala, melhor. Então eu sinto falta aqui de um botão propriamente dito na tampa do porta-mala, mas também não chega a ter um problema, né? Você tem aí várias opções. O que é um problema, porém, é o espaço aqui desse porta-mala. Enquanto a maior parte dos concorrentes são aí por volta dos 300 litros, aqui no Ford Ka são apenas 257 litros de porta-mala. Então um espaço bem pequeno, mas apesar de ser um porta-mala pequeno, ele tem um acabamento legal, né? Então ele é um porta-mala totalmente forrado com plástico ali pelo lado de dentro. Tem também duas alcinhas aqui para segurar a tampeta aqui do porta-mala, porém ele tem alguns pecados também, né? Então aqui embaixo ele não tem uma proteção de plástico para você entrar na mala, né? Você pode acabar arranhando aqui um pouco a lataria do carro, caso entre com uma mala um pouquinho mais pesada. E também a tampa do porta-mala não é totalmente revestida em plástico. Ela tem um pedacinho de plástico ali no meio, mas boa parte dela ainda é em metal. Ou seja, se você tiver aí com a mala batendo lá do lado de dentro, também pode acabar arranhando um pouquinho aqui o interior da tampa do porta-mala. Mas chega de falar sobre isso, bora agora sentar lá no lugar do motorista e falar o que é o mais importante, que é como que é a sensação de dirigir aqui o Ford Ka automático 1.5. Bora lá! Chegada então a hora mais importante aqui do vídeo, hora de dar a partida e falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir aqui o Ford Ka. Como eu tinha comentado, né, essa aqui é a versão SE Plus, então não é a versão top de linha titânio, por isso ele não tem partida no botão, né? Você precisa de inserir a chave e gira sem mistério nenhum, o carro já está ligado. Engatando aqui a ré para sair do estacionamento, vale a pena comentar que esse carro não tem câmera de ré, porém ele já tem sensor de estacionamento com gráfico ali no painel. Então na hora que você estiver chegando perto de um objeto, aqui perto não vai ter nenhum, o estacionamento está bem vazio, ele aparece ali o desenhozinho no painel. Não acho que falta de câmera de ré seja um problema aqui para ele, de forma alguma, principalmente porque o Ford Ka é um carro bem compacto, né? Então você já consegue ter muita facilidade aqui para manobra nele, não tem mistério absolutamente nenhum. Logo na hora que a gente começa a andar assim, em baixas velocidades, eu começo a perceber uma das coisas que mais me desagrada aqui no Ford Ka, que é a direção dele. É uma direção leve para manobra? Não é uma direção ruim para manobra. Porém, ela tem uma sensação um pouco artificial que é um pouco esquisita. Eu não consigo lembrar aqui de nenhum outro carro além dos Fords que tem essa sensação desse jeito. Então você percebe na hora que você está virando que ele tem um peso artificial, principalmente quando você cai em buraco aqui agora igual eu caí, ele dá uns puxões que são muito estranhos e você até sente aqui como se tivesse uma engrenagem funcionando aqui na direção. Parece um volante de videogame. Essa é a melhor analogia que eu tenho a fazer. Sabe aqueles volantes de videogame com force feedback, da Logitech, Trustmaster, etc? É bem essa sensação que a gente tem aqui no Ford Ka. É uma direção elétrica, então quando a gente fala aí sobre consumo de combustível, né, é o melhor dos mundos. Você tem uma direção aí que não precisa de uma bomba hidráulica para funcionar, faz com que o carro seja um pouco mais econômico. Não é uma diferença muito grande aí, mas sem dúvida alguma ajuda. Os pedais aqui também tem uma sensação bem bacana. O freio não é daquele freio bicudo que você vai colocar o pé e vai dar aquela cabeçada na hora que você for frear. De forma alguma é um freio bem dosadinho. O acelerador aqui também tem uma resposta bacana, você consegue dosar bem a aceleração e tudo mais. Porém, esse câmbio aqui, ele é um pouquinho lento. Um pouquinho bem lento, na verdade, né? Acho que falar que é um pouquinho lento até você pegar leve demais com ele. Quando você está em uma situação que você quer um pouquinho mais de potência, então aqui, por exemplo, olha, vou entrar aqui na avenida, vou pisar para acelerar, ele demora para responder. E quando a gente está falando aí da versão manual, ele tem um desempenho bem bacana. A gente já testou aqui a versão 1.5 manual com carroceria sedã e eu elogiei o desempenho do carro.
Mas aqui no caso dessa versão aqui, com câmbio automático, acho que esse câmbio realmente não ajuda. Pelo contrário, ele só atrapalha. Ele faz com que as respostas do carro fiquem bem mais lentas, seja uma resposta aí de uma retomada, de uma aceleração, e ainda tem alguns pontos aí que são agravantes nesse câmbio. E no final das contas, o único recurso que a gente tem aqui para exigir uma resposta um pouquinho mais rápida aqui do motor e do câmbio do Ford Ka é puxar a alavanca aqui para trás e colocar no modo Sport. Mas a verdade é que o modo Sport ajuda, mas não resolve o problema. Então, quando você está aqui no modo Sport, o carro vai trocar de marcha ali em umas rotações um pouco mais altas, mas ele não vai tirar essa lentidão que ele tem de resposta na hora que você precisa de dar uma ultrapassagem, alguma coisa do tipo. Ou seja, ele só vai fazer o carro consumir mais, basicamente. Se você estiver aí realmente dirigindo o carro de uma forma um pouco mais esportiva, pisando um pouco mais forte, querendo andar rápido numa estrada, por exemplo, independente de você estar aqui com o câmbio no Sport ou não, ele vai reagir exatamente do mesmo jeito. É muito estranho, acho uma pena, né? A Ford poderia colocar aqui, nem que fosse uma seleção de troca de marcha aqui, tipo o que tem no Onix, sabe? Tem uns botõezinhos aqui na alavanca, ou então uma borboleta. Acho que já resolveria aqui essa situação. Mas uma coisa que a gente não pode negar aqui no Ford Ka é que ele é um carro confortável de dirigir. Então ele tem um câmbio aqui que tem trocas totalmente focadas no conforto. Esportividade realmente passa longe aqui desse câmbio. A suspensão também é uma suspensão mais focada para o conforto. Ele é bem macio, bem gostoso de dirigir. E ele tem um porém, né? Que aí no caso é a direção. A direção dele é uma direção que passa uma sensação um pouco estranha aqui para o motorista, né? Ela passa, como eu tinha comentado, toda essa sensação de buraco de uma forma um pouco artificial, de uma forma um pouco forte demais aqui para quem está dirigindo o carro. Se não fosse aí por esse detalhe da direção, eu acho que provavelmente o Ford Ka seria o carro mais confortável aqui da categoria. Mas beleza, ok. Isso é perdoável. Eu acho que no final das contas ele é um carro que vai agradar a maior parte das pessoas. E para quem é um pouco mais leigo aí, provavelmente nem vai perceber essa crítica que eu estou fazendo aqui na direção. Afinal de contas, é uma coisa um pouco mais ali do ajuste fino do que realmente um problema, um defeito aqui do carro. E já chegando aqui um pouco mais próximo do fim da nossa volta, hora de comentar para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o Ford Ka Hatch 1.5 automático na versão SE Plus. Diria que ele é um carro muito bom para quem procura um carro compacto, fácil de manobrar, fácil de dirigir para a cidade, até para pegar uma estrada aí de vez em quando. Principalmente para quem é jovem, não tem uma família muito grande, não precisa muito espaço no porta-mala. É um carro que vai atender bem. É um carro bonitinho, um carro que não tem manutenção cara. Curiosamente aqui o Ford Ka tem revisões mais baratas aqui nessa versão 1.5 automática do que na versão 1.0, isso contando aí até os 60 mil quilômetros. Mas de fato é um carro que vai ter muitos poucos pormenores para quem procura um carro confortável para a cidade. Porém, obviamente, esse carro aqui tem alguns pontos negativos que chamam muita atenção, né? Então quando você fala aí do desempenho, né, para quem procura aí um carro um pouco mais forte, quer ter um carro ali um pouco mais à mão, que na hora que você acelerar, você vai sentir aquele empurrão ali um pouco mais ágil, né? O Ford Ka definitivamente não vai agradar. Então acho que no final das contas, para quem vai pegar a estrada, precisa de mais espaço no bagageiro, quer um carro com uma resposta um pouco mais ágil, o Ford Ka aqui não vai atender tão bem e talvez seja uma ideia um pouco melhor partir aí para os concorrentes que já tem o motor 1.0 turbo e também um espaço um pouco melhor aí, tanto no banco de trás quanto também lá no porta-malas. E chegado o final aqui da nossa voltinha com o Ford Ka 1.5 automático, hora de falar os pontos positivos e também os pontos negativos aqui desse compacto da marca Oval Azul. Diria que o primeiro ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o ar-condicionado. Esse é um ponto que eu não deixo de elogiar aqui nunca do Ford Ka. A gente está num dia quente aqui em São Paulo, cerca de 30 graus agora nesse momento, e na hora que eu liguei o ar-condicionado, eu de verdade cheguei a passar frio no interior do carro. É um ar-condicionado muito bom, não tenho críticas nenhuma, e principalmente aqui, quando a gente fala de um carro que tem uma cabine compacta, como é aqui o caso do Ford Ka, os passageiros do banco de trás
também vão saber curtir muito bem esse ar-condicionado. O segundo ponto positivo dele é falando um pouco mais especificamente aqui sobre versões, né? Esse aqui é o SE Plus. Antigamente essa aqui não era a versão de entrada do câmbio automático, né? Tinha a versão SE, mas agora na linha 2021 essa aqui é a versão de entrada. E de verdade, para mim a SE Plus sempre teve o melhor custo-benefício aqui da linha do Ford Ka. Então é um carro que você já tem ali central multimídia, sensor de estacionamento, vidro elétrico nas 4 portas, ar-condicionado. Então um carro que tem um pacote ali bem bacaninha e apesar aí de não ter todos os equipamentos da versão titânio, né, que tem chave presencial, que tem 6 airbags, etc. Para mim esse Ford Ka aqui já tem um conjunto muito bom e sem dúvida o melhor custo-benefício na linha do carro. Tanto nas versões ali 1.0 aspiradas, quanto aqui na versão 1.5 com câmbio automático. E por fim, gostaria de falar de mais uma coisa que me chama a atenção aqui no Ford Ka, que é o conforto. Então uma suspensão bem confortável, esse câmbio também é automático, passa uma suavidade muito boa, os bancos são legais, então realmente um carro que passa um conforto muito legal aí para os ocupantes, tanto para quem está lá na frente, quanto também quem está lá no banco de trás, que tem um banco bem confortável e apesar de não ser muito largo, vai ter um espaço bem suficiente para as pernas. Mas nenhum carro é perfeito, né? E o Ford Ka, obviamente, vai ter aí também os seus pontos negativos. Eu diria que o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é o desempenho. Então não é um carro fraco, obviamente que não, né? É um carro 1.5. Mas com esse câmbio automático, ele não mostra muita vitalidade. É um câmbio que faz o carro ficar um pouco mais letárgico, com respostas ali um pouco mais lentas. Então para quem olha a ficha técnica aqui, vê esses 136 cavalos e acha que o Ford Ka vai ter o desempenho de um esportivo, muito longe disso, não é o caso de forma alguma. O segundo ponto negativo dele é a direção. Eu acho essa direção da Ford muito artificial. Ela tem uma sensação ali de uma direção de videogame, sabe? Tem ali um movimento de engrenagem que parece um force feedback de um volante de videogame. Ela também passa um peso um pouco artificial, realmente não gosto muito. E além disso, ela também passa ali uma sensação do asfalto um pouco exagerada para o volante. Em alguns momentos, né, quando você passa um buraco, por exemplo, ela faz a direção ficar dura, uma sensação muito esquisita, que eu realmente não entendo muito bem qual que é o propósito disso. E por fim, o terceiro ponto negativo dele, esse aí também não é novidade, né? É o porta-mala. 257 litros é muito pouco, não é pouco aí se comparado ao Up, Mob e Kwid, mas a verdade é que, como eu tinha comentado lá no início do vídeo, o Ford Ka não é um carro que compete com eles. E nessa versão aqui 1.5 automática, custando R$65 mil, ele definitivamente não é um carro que vai competir com os subcompactos, mas sim com os compactos, como HB20, Onix, Argo e Polo, que todos eles têm um porta-mala bem maior aqui do que a gente encontra no Ford. Então essa foi a nossa avaliação aqui do Ford Ka SE Plus 1.5 automático. Quero bater um papo aí com vocês nos comentários, perguntando duas coisas principalmente. Primeiro sobre a versão, né? Esses equipamentos aqui da SE Plus, para mim, são a que tem o melhor custo-benefício. E para vocês? Vocês concordam comigo? E por fim, também falar um pouco sobre o câmbio, né? O câmbio automático aqui de 6 marchas veio aí para substituir o Power Shift em toda a linha da Ford. Vocês acham que ele realmente é um câmbio superior? Ou vocês acham que o Power Shift ainda merecia aí um pouco de espaço, um pouco de carinho aí na marca americana do oval azul? Então bora bater um papo aí nos comentários. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no topo da tela. E espero ver vocês em breve, no próximo sábado, meio-dia, no próximo vídeo aqui do Drive On. Um abraço a todos e até mais!